Amém, amados. A paz, boa noite, você que está aí com a gente. Deus abençoe a sua vida. Muito bom, gente, estar aqui, mais uma vez aqui na IEC do bairro Fluminense. Coisa boa. Quanto tempo eu tenho? Até meia-noite? Tá bom, então. Amados, abra sua Bíblia em Atos 16. Abra a sua Bíblia em Atos 16, e eu queria que você abrisse no versículo 19 em diante. Eu vou pregar onde o irmão leu aqui no início, tá? Eu gostaria que você abrisse aí comigo. E nós vamos ler esse texto de Atos, capítulo 16, versículo 19 em diante. Amém? Acharam? Sim? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os seus senhores que desfizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E este recebeu tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, orando, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. O carcereiro, despertando do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que estamos todos aqui. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, santa, viva. Fala com a gente nessa noite, Senhor. Ministra ao nosso coração. Pai, nos leva ao centro da tua vontade. Senhor, nos conduz àquilo que o Senhor quer fazer realmente em nossas vidas. Pai, nós não queremos ser senhores de nossas vidas. Nós queremos ser servos, Senhor, do teu reino. Nós queremos submeter o nosso eu, as nossas vontades, aquilo que tu queres, Senhor. Porque nós fomos chamados para viver para a tua glória, para o teu louvor. Pai, não há razão e não há motivo de vida aqui nessa terra a não ser glorificar o teu nome. Pai, faz o nosso coração entender isso. Faz a nossa alma se deleitar no Senhor e entender que a maior riqueza, aquilo que a gente pode conquistar e ter de maior importância é ser servo do Senhor, é estar no centro da tua vontade e ser instrumento aprovado para a tua glória e para o teu louvor. Ah, Senhor, faz isso com a gente, fala com a gente, tem misericórdia da gente, Senhor. Pai, nos muda, nos molda, nos leva àquilo que tu queres fazer, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Há uma urgência, Senhor, em nós, de nós estarmos alinhados naquilo que tu queres. Ah, Pai. Como diz o salmista, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, Pai. Oh, Deus, olha para a gente, Senhor, e ser compassivo conosco, misericordioso, e que o Senhor nos aperfeiçoe, Pai, através do teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu particularmente gosto muito dessa passagem, porque essa passagem ela vai narrar a segunda viagem missionária de Paulo, aonde Paulo ele se lança no chamado divino para a vida dele,
Quando Cristo aparece para Paulo no caminho de Damasco, Cristo chama Paulo ao ministério, ao chamado missionário, para pregar em outras cidades do Império Romano. E Paulo, quando ele se disponibiliza para ir para essa viagem missionária, a gente pode perceber que durante essa jornada de Paulo, Paulo tenta ir por alguns caminhos que Deus não quer. Paulo, ele quer percorrer algumas cidades a qual Deus não o chamara para ir. Se você olhar comigo, no capítulo 16, se você olhar comigo o versículo 6, olha aí, 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Repare que o Espírito Santo, ele impede Paulo. Paulo quer ir para um lugar e o Espírito diz, não é esse o lugar. Não é esse o lugar que eu tenho para você. Não é esse lugar que eu te chamei. Não é esse o lugar. Então repare que no meio da vontade de Paulo, de querer ir, de querer fazer, o Espírito Santo ele vai impedindo Paulo. E o que me chama a atenção não é o fato de Paulo ter errado, porque todos nós erramos no nosso julgamento de vida. Mas o que me chama a atenção é a sensibilidade de Paulo de parar. Ele para. Pera aí, o Senhor não está me mandando para cá. Tem crente que não para. Vai direto. Não se detém. Samuel, ele se enganou. Mas quando Deus falou, não é esse, Samuel recua. Opa, não é esse. Então o que me impressiona é essa sensibilidade de Paulo parar tudo, para ver o que o céu vai falar. Sabe, às vezes Deus quer que a gente pare para ouvir o que Ele tem a dizer. E esse acontecimento não se repete só uma vez. Se repete 2 vezes. Olha comigo ainda. Versículo 7. Defrontando a Mísia, tentaram ir de novo. Tentaram ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então repare que Paulo, ele é alguém que quer fazer, mas ele sabe a hora de parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Sabe, querido, Deus tem muita coisa a dizer para você. Deus tem muita coisa para dizer sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Deus tem muita coisa para te orientar. A pergunta é, nós temos parado para ouvir o que Deus tem a dizer? Ou já construímos todos os nossos projetos e dizemos, olha, se não acontecer isso, eu não faço. Se não acontecer isso, não é Deus. Às vezes, a gente leva para Deus os nossos propósitos, os nossos planos, todo pronto para Deus. E se Deus não fizer dessa forma, nós não ouvimos outra coisa a não ser isso. E isso te leva à incredulidade, como aconteceu com Naamã. Que o Senhor te pague nessa noite e que você ouça a voz do Espírito Santo nesse lugar. Amém? E diante desse texto, a gente vê Paulo agora sendo direcionado aí à cidade de Filipe. Versículo 9, ele tem uma outra orientação. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. E ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, o que ele faz? Imediatamente. Vamos para lá. Procuramos partir para aquele destino. Repare, a disponibilidade de Paulo parar e a disponibilidade de Paulo ir. Às vezes Deus nos para e às vezes Deus nos manda. E essa sensibilidade que Deus quer dar para a gente. Sabe? Pastor, tá, Paulo obedeceu. Eu nem vi esse copo aqui, gente. Quem botou esse copo aqui? Meu Deus, que mistério é esse? E
E tá do jeito que eu gosto, fresquinha. Deixa eu botar para cá, senão eu vou derrubar. Minha esposa deve estar assistindo, a falar, ele vai derrubar aquele copo, quer ver? Beijo, amor, te amo. Então aqui a gente vê Paulo fazendo tudo direitinho. Obedecendo, parando, indo na direção que Deus quer mandar. Pastor, quando eu obedeço o que Deus quer, vai dar tudo certo? Nem sempre. Nem sempre. Porque Paulo, ele faz o que Deus manda, ele não faz o que ele quer, mas ele faz o que Deus quer. E aí a gente vê Paulo diante da cidade de Filipe. Ele prega para Lídia, Lídia se converte, e agora ele expulsa o demônio de uma menina que tinha um espírito de adivinhação e que falava a Paulo e a Silas, dizendo, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e ele vos anuncia o caminho da salvação. E versículo 18, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse para o espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela. E ele na mesma hora saiu. Que coisa maravilhosa, querido, o espírito foi expulso. A glória de Deus se manifestou. Mas o que acontece com Paulo depois desse evento? E é sobre isso que eu queria falar sobre isso nessa noite. Sobre as consequências de nós obedecermos a Deus. Em primeiro lugar, a gente pode ver que o fato de nós obedecermos a Deus não diz que tudo vai dar certo. Não diz que as coisas vão caminhar bem. Não diz que eu vou me dar bem e que toda sorte de bênção de Deus cairá sobre a minha casa e sobre a minha família. Não, olha o que acontece com Paulo e Silas. Versículo de número 22, levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgaram-lhe as vestes para açoitá-lo com vara. Repare, gente, Deus levou Paulo e Silas para levar surra em Filipos. O Senhor levou eles para lá para isso. Também. Pastor, pega aí, pastor. O senhor está dizendo que às vezes Deus me leva para a provação? Querido, pelo amor de Deus, você não lê Bíblia? É claro que nos leva. Mas sabe qual é o negócio, irmãos? A gente está ouvindo muita gente dizendo, olha, tudo vai dar certo na tua vida. E hoje todo mundo tem a receita para tudo, né? Em 1 ano você vai ganhar o teu 1 milhão. Quer ganhar dinheiro fácil? Vai no jogo do tigrinho. Olha, aposta lá. Até esse jogo de aposta agora está dizendo, olha, profetiza. Ou seja, profetiza o número que vai dar, o time que vai ganhar. Então, todo mundo hoje tem uma resposta para ser bem sucedido. A grande questão, querido, que nós que somos cristãos, a gente não está preocupado muito com o resultado. A gente está preocupado com aquilo que Deus quer sobre a nossa vida. Porque repare, olha, Paulo e Silas, eles vão para lá e eles são açoitados. Nós não fazemos as coisas para ter bom resultado. Nós fazemos as coisas certas porque nós temos um compromisso com o eterno. Nós honramos a Deus e o nosso relacionamento com Deus é muito mais importante sobre todo e qualquer resultado que a terra pode me dar. O meu compromisso é com Ele. Paulo tinha um compromisso com Deus. Ele me chamou para pregar e para libertar os cativos. E se libertar essa menina vai me trazer consequência ruim, eu não quero nem saber. Eu vou pregar. Eu vou pregar. Provérbios 29, versículo 25 diz que o homem que teme ao homem, ele cai em cilada. Mas aquele que teme ao Senhor permanece no lugar seguro.
Ah, querido, se Paulo temesse os homens, ele cairia em cilada. Mas Paulo temeu a Deus e Deus preservou Paulo na cidade de Filipos. Então, querido, em primeiro lugar, não faça por causa do resultado, faça por obediência a Deus. Não faça por causa do resultado. Em segundo lugar, a gente pode ver que Paulo e Silas, além de eles serem açoitados naquela cidade, eles, versículo 24, e este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Existia o cárcere externo, que era onde os presos poderiam ter total liberdade de andar, de conversar, de dialogar com outros presos, mas o cárcere interior era o cárcere onde não entrava luz. E além de não entrar luz, você tinha os pés presos no tronco, ou seja, você não poderia andar. Repare, irmãos, olha onde Paulo e Silas foi se enviar por obedecer a Deus. Mas Paulo e Silas, ele nos ensina uma coisa aqui extraordinária. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, nós não sabemos, ou sabemos e não praticamos, o poder que tem nas ações de graça. Porque se nós olharmos aqui, Paulo e Silas não têm motivo para cantar. Que culto de ação de graça eu vou dar? Porque eu levei uma chibatada nas costas. Por que eu vou dar um culto de ação de graça? Porque os meus pés e as minhas mãos estão presas. Por que eu vou dar um culto de ação de graça? Porque eu estou nesse cárcere interior e não estou vendo luz. Não havia razão e nem motivo para se dar culto de ação de graça. E eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos dar um culto de ação de graça. Eu só estou dizendo que nós só damos graças quando acontece uma coisa boa. Paulo e Silas, eles não estavam dando graça pelas circunstâncias, eles estavam dando graça pelo caráter santo de Deus. Paulo e Silas, eles mantinham um relacionamento íntimo e estreito com Deus. É muito interessante que a gente vê esse poder de nós louvarmos a Deus, mesmo não havendo motivo. É interessante porque Cristo, quando ele faz alguns milagres, você pode reparar que primeiro ele dá graça. Antes de ressuscitar Lázaro, ele diz: graças te dou. Antes de multiplicar os pães, ele diz: graças te dou, ó Pai. Essa relação aonde eu exalto a Deus independente das circunstâncias que eu vivo. Sabe, querido, a gente não consegue manter uma relação de graça a Deus. E a pergunta que fica é: por que não fazemos igual Paulo e Silas durante a meia-noite? Talvez tenha gente aqui que está vivendo uma meia-noite na sua vida. Talvez os teus pés estão amarrados. Talvez as circunstâncias que você vive não é uma circunstância boa. Você se sente num lugar encurralado, num breu, cercado, oprimido. A situação não é boa, a tua saúde não está boa, a tua situação financeira não está boa, a tua casa não está boa, nada está bom. E você olha para as suas circunstâncias e tudo que você vê é motivo de tristeza, de dor, de rancor, de falta de alegria. E você é consumido por esse ambiente. Sabe, querido, Deus está te convidando para fora. Tem vida fora disso. Você pode cantar, porque o teu Redentor vive, e você pode crer no amanhã.
Então, querido, olha, Paulo e Silas, eles cantam louvores a Deus. E Davi fez isso, né? Você sabe que Davi também fez isso, né? No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20, fala exatamente sobre isso. Quando Davi comete aquele erro com Betseba, e Deus havia falado para Davi, essa criança não nasce. Ela não vai nascer. Por fruto do teu pecado, Davi, essa criança não nasce. E mesmo assim, Davi se disponibiliza para essa criança sobreviver. E ele ora, e ele jejua, e ele vai, ele intercede pela criança, ele pede por ela, mas infelizmente a criança morre. E Davi vê aqueles médicos olhando para ele com medo dele, e Davi percebeu e falou, morreu, eles estão com medo de me falar. Perdi meu filho. E só quem sabe o que é perder um filho, sabe o que Davi está passando. A Bíblia diz que quando Davi soube que o filho morreu, a Bíblia diz que ele se levantou, no versículo 20, capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Ele se levantou, ele se lavou, ele se ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Irmãos, eu olho para a nossa realidade, eu falo assim, a gente está distante. Irmãos, a gente reclama por muito menos. A gente é insatisfeito por muito menos. A gente questiona por muito menos. A gente se lamenta por muito menos. Sabe, querido? Cristo quer tirar do nosso pulmão um cântico de graça e de louvor ao nome dele. Sabe, querido, eu quero te convidar a você, em nome de Jesus, exercer a tua fé e colocar para fora essa adoração a Deus. Colocar diante do Senhor e cantar louvores a Deus. E repare que o louvor deles é a Deus, não é a casa própria, não é o carro zero, não é um bom salário, não é um bom emprego, não é porque a minha casa está melhor, não é porque a minha situação melhorou, não é porque eu ganhei algo, não é porque eu fui beneficiado, não é porque um milagre aconteceu, não é porque algo extraordinário da parte de Deus aconteceu. Não, eles não cantam para acontecer o terremoto vem de repente, eles nem imaginavam que aconteceria o terremoto, eles cantavam porque eles tinham um estreito relacionamento com Deus. Sabe, querido, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter um relacionamento com o eterno. Eu quero ter um coração no eterno. Eu quero dar para o eterno o que ele quer. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele dava para Deus o que Deus queria. Como é isso, pastor? O que Deus queria de Paulo e Silas naquela prisão era louvores e adoração. Davi fala para Deus, Senhor, se o Senhor quisesse holocausto, eu te daria. Mas o Senhor se compadece de um coração quebrantado e compungido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia o que Deus queria. Sabe, querido, às vezes a gente dá para Deus qualquer coisa. A gente entrega louvores para Deus, qualquer coisa. Não, querido, não. Deus quer que você entregue o teu melhor. Não o melhor, mas o teu melhor. Então exalte ao Senhor mesmo estando em situações difíceis. E para a gente concluir aqui, eu queria terminar aqui. Olha comigo o versículo de número 28. Olha comigo o versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal,
que todos estamos, que todos aqui estamos. O soldado romano ele ia se matar porque ele havia perdido todos os presos. E se ele não se matasse, o Império Romano ia matar ele. Então ele falou: vou me matar aqui, que é melhor alguém me matar do que alguém me matar. E quando ele vai enfiar a faca nele, Paulo diz: estamos todos aqui. Irmão, o que isso significa para a gente? Significa algo extraordinário. Significa o seguinte: não queira sair da aprovação antes do tempo. Não queira sair da dificuldade antes do tempo. Sabe, a gente é doido para sair da dificuldade. A gente faz de tudo para sair da dificuldade. A primeira brecha que a gente arruma, a gente foge. Primeira situação de escape, a gente corre. Se a gente puder evitar o deserto, a gente evita. Se a gente puder escapar, a gente escapa. Mas repare, gente, Paulo estava preso. A cadeia se soltou. Foi Deus que fez a cadeia soltar. O terremoto foi uma provisão divina. Deus está mandando eu ir embora. Paulo fala: não, tem coisa para acontecer ainda aqui. Vamos ficar aqui, Silas. Que isso, Paulo? Vamos continuar na cadeia? Que isso, Paulo? Olha a situação aí. Deus abriu isso para a gente. Deus abriu essa porta. Deus fez um milagre. Deus nos abençoou. Paulo, vamos embora daqui. Aí Paulo diz: não, tem coisa para acontecer. Tem muita gente que corre. Tem muita gente que foge e deixa de viver o algo mais de Deus. Deus está falando para você nessa noite: não corra. Pastor, mas a situação está muito difícil. Não corra. A situação está muito apertada, pastor. Não corra. Não corra. Fica. Que isso, pastor? A situação é muito difícil. Beleza. Mas continua. Continua. Porque o Deus que faz o terremoto é o Deus que faz algo mais da parte dele. Sabe? Não corra, meu irmão. Não seja covarde. Não se acovarde diante da cadeia. Não se acovarde diante dessa noite. Não se acovarde. Espera no Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não se desespere, querido. Eu tenho que sair dessa situação. Aí você passa a vida, eu tenho que sair. Irmão, ora para eu sair. Ora para eu sair. Deus quer que você saia. Pastor, não faz isso não. Hoje eu vim nessa noite receber uma palavra de vitória. Estou todo arrebentado, pastor. Paulo e Silas também estava todo cortado. Todo lanhado. Com os vergões assim nas costas. E a Bíblia diz que eles apanharam muito. Não é assim que fala? Versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com vara. 23. E depois de lhe darem muitos açoites, botaram no cárcere. Paulo e Silas também estavam machucados. E nem por causa disso eles correram. Estamos aqui. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Todo mundo se foi, mas eu estou aqui. E vou falar outra coisa para você, para pesar para você. Para pesar, eu vou pregar e vou para casa mesmo. Para pesar para você. Tem gente que às vezes vai ficar por causa de você.
Tinha outros presos que não eram crentes. Eles viram tanto que Paulo e Silas tinham autoridade, falou, vou ficar com esse cara aqui. Fala a verdade, gente, Bangu 1 abrindo as portas. Bangu 1 abriu as portas. Vai ficar alguém? Mas Paulo e Silas tinham tanta autoridade que eles falaram, vamos ficar aqui. Aguenta aí, meu irmão. Aguenta aí, meu irmão. Ele vem te salvar. Aguenta aí, minha irmã. Aguenta aí, meu irmão. Você não está abandonado. Aguenta mais um pouco, aguenta. Porque é nesse lugar que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Permanece, aguenta firme. Não corra. Não vá. Não se desespere. Pastor, mas a ferida está funda. Está doendo. Eu sei que está doendo. Estava doendo em Paulo também. Mas ele falou, estamos todos aqui. A gente não fugiu. A gente sabia que tinha um propósito de Deus nessa cadeia. Olha, numa cadeia. Olha que coisa louca, gente, numa cadeia. Um propósito de Deus nesse lugar. Sabe, querido, em nome de Jesus, nós servimos a um Deus que não nos livra da fornalha, mas nos guarda da fornalha. Nós temos um Deus que não nos livra da cova dos leões, mas nos livra na cova dos leões. A gente tem um Deus que não nos conduz pelo caminho pavimentado, asfaltado. Não, ele nos conduz diante de um mar que parece que não tem estrada, que não vai dar em lugar nenhum, mas dele é o poder, dele é a glória, ele vai abrir esse mar. Você entende isso? Senhor, como é que eu vim parar aqui, Senhor? Olha essa situação que eu estou vivendo. Fica tranquilo, confia no Senhor e o mais Ele fará. Ele fará, meu irmão. Nessa de você querer escapar, tua vida não anda. Tua vida não roda. Tua vida não engrena. Tua vida não ganha substância espiritual. A tua vida não ganha dinamismo de Deus. A tua vida não fica com constância, não. É aquele negócio sempre assim, né? Vai, não vai. Vamos encarar esse negócio aí e deixa a glória de Deus se manifestar nesse lugar. Vamos encarar isso aí como homem e mulher de Deus. Olha, eu estou aqui nessa situação por causa de Deus. Ele me colocou aqui. Ele me trouxe aqui. Ele me colocou em Filipe. Eu queria ir para a Bitínia. Eu queria ir para outro lugar. Eu queria ir para a Ásia. Mas Ele me botou aqui. Ele me trouxe aqui. E se Ele me botou aqui, é aqui que Ele vai glorificar o nome dEle. Eu não vejo, eu não sinto, eu não sei de nada, mas dEle é o poder e dEle é a glória. E aí Paulo sai de Filipe com uma igreja montada. Lídia, a mulher que tinha o espírito adivinhador e o soldado. Gerou fruto. Aonde parecia que não ia gerar. Que é uma igreja de 3 pessoas, gente. Mas quando a gente faz o que Deus quer, e quando a gente coloca a obediência dEle acima das circunstâncias, quando a gente consegue dar ações de graça ao nome dEle, mesmo não tendo motivo de ação de graça, mesmo não tendo nada para agradecer, eu provo a bondade de Deus nas situações tão adversas. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. É Davi dizendo quando está diante de Abimeleque, o rei que queria matá-lo. Ele diz, Deus foi bom porque Deus me livrou.
me salvou. Eu provei dessa bondade. Sabe que ele está precisando provar dessa bondade. Quando você prova dessa bondade, você não consegue viver sem ações de graça. E em último lugar, não fuja. Não entre pela primeira porta. Não entre pela primeira porta e não saia pela primeira porta. Porque a verdadeira porta é Cristo. E deixa Ele abrir a porta para você. Eis que coloque diante de vocês uma porta. E essa porta é Cristo. Vamos orar, querido? Vamos orar? Sabe, você tem vivido tempos difíceis. Só Deus sabe a tua luta. Talvez o seu cenário é como o cenário de Paulo e Silas na prisão. E você, essa semana, se perguntou: o que eu vou fazer com a minha vida? Deus já falou nessa noite. Porque eu nem sabia que você estaria aqui. E eu vou falar para vocês que hoje à tarde Deus me motivou para falar sobre isso. Sobre esse texto. Eu estava com outro texto na cabeça. Eu ia falar sobre Neemias. Eu tinha separado o texto de Neemias. Mas à tarde, o Espírito do Senhor me moveu para falar sobre esse texto de Paulo e Filipos. Para você. Para você. É para você. Deus quer tirar do teu peito essa adoração santa que há no teu coração. Essa amargura vai sair. Essa decepção vai sair. Essa frustração vai sair. O que vai entrar dentro de você é a alegria do Senhor, que é a nossa força. É isso, querido. Queria que você colocasse teu coração diante do Senhor. Que você colocasse a tua vida diante do Senhor. E falasse com Deus: Senhor, o que está acontecendo comigo? Cadê aquela adoração que eu tinha? Que eu me trancava no meu quarto e louvava o teu nome e a tua presença enchia o meu quarto. E eu era fortalecido pela força do teu poder. Porque eu não consigo mais ser grato. Eu mais reclamo do que sou solução. Eu vejo mais coisas erradas do que acerto. E talvez nessa noite você está com o sentimento de fugir daquilo, do lugar de onde Deus te colocou. Surgiu uma oportunidade, eu vou. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Não te faça nenhum mal. Estamos todos aqui.